Olá, meus amigos! Vamos então dar continuidade à nossa disciplina de Direito Civil 4 e continuando um tema que nós estávamos trabalhando na aula passada, que são as cláusulas especiais à compra e venda. E na aula passada, nós já estudamos algumas dessas cláusulas, a saber, estudamos aí então a retrovenda, estudamos também a venda a contento, a venda sujeita à prova e a cláusula de preempção, também conhecida como cláusula de preferência. E hoje, então, nós continuamos o nosso estudo a partir da cláusula da venda com reserva de domínio. E, para falar dela, vamos dar uma olhada lá no artigo 521 do Código Civil, que já traz boa parte da sua conceituação. Vamos lá olhar então. Veja só, 521 diz o seguinte: na venda de coisa móvel, pode o vendedor reservar para si a propriedade, até que o preço esteja integralmente pago. Veja só, o que significa então essa cláusula aí de venda com reserva de domínio? A ideia aqui então que há um contrato de compra e venda que envolva uma coisa móvel, um bem móvel, e que quando eu celebro este contrato com esta cláusula de venda com reserva de domínio, há a transmissão da posse desse bem móvel do vendedor para o comprador, mas não há a transferência da propriedade deste bem, enquanto o comprador não realizar integralmente o pagamento do preço. Então veja que aqui a gente tem uma situação um pouco diferente, que há a tradição desse bem, há a entrega desse bem para o comprador, mas ele não se torna proprietário desse bem. Ele somente será o possuidor direto dessa coisa móvel, enquanto que o vendedor continua sendo proprietário e possuidor indireto deste bem. Somente após aí o pagamento do preço é que haverá a transferência da propriedade em favor desse comprador. Bom? Então veja que muda um pouco a dinâmica da relação do contrato de compra e venda, né, daquilo que a gente já estava estudando antes, que havendo aí então depois a tradição desse bem, haveria aí a transferência da propriedade. Afinal, pago integralmente o preço, havendo a transferência do bem, aquele comprador se tornaria proprietário. E aqui não, ele só torna mero possuidor desse bem. E como que eu posso estipular essa cláusula de venda com reserva de domínio? Então a gente aproveita a regra do artigo 522. Olha só. A cláusula de reserva de domínio será estipulada por escrito e depende de registro no domicílio do comprador para valer contra terceiros. Então, o que esse artigo 522 está querendo nos dizer? Primeiro, cláusula de reserva de domínio precisa estar expressa, não pode ser tácita, não pode aí ser combinada entre as partes simplesmente por uma fala, por uma conversa, um diálogo. Não, deve estar estipulada por escrito. E se eu quiser aquele efeito perante terceiros, assim como, por exemplo, a gente estudou quando a gente viu lá a promessa de compra e venda, o contrato preliminar, né? Aquela ideia de ser oponível contra terceiros, então eu preciso fazer o registro no domicílio do comprador. Assim, aquele que indevidamente, aí no caso, né, adquirir esse bem móvel, saberá, por meio desse registro, que ele está aí com uma cláusula de venda com reserva de domínio, que poderá, então, fazer com que esse adquirente perca, então, a propriedade, perca a posse, melhor dizendo, desse bem em favor daquele que é o original proprietário dele. Né? Afinal, ele não poderia alegar aí que é um adquirente de boa-fé,
porque foi dada aí ciência perante terceiros através do registro de que este bem estava aí gravado com uma cláusula de reserva de domínio. Bom, vamos então para o artigo 523. Olha só. Não pode ser objeto de venda com reserva de domínio a coisa insuscetível de caracterização perfeita, para extremá-la de outras congêneres. Na dúvida, decide-se a favor do terceiro adquirente de boa-fé. Então, olha só, para eu ter uma cláusula com reserva de domínio, eu preciso poder precisar qual que é o bem. Eu tenho que ter aí a possibilidade de dizer exatamente, especificar qual que é este bem que está vendido sob cláusula de reserva de domínio. Porque senão, aí veja, se eu tiver possibilidade de confusão com outros bens, se um terceiro vier a adquirir aquele bem, ele será favorecido. Este terceiro será favorecido. Por quê? Como não dava para saber exatamente qual era a coisa móvel que estava vinculada a essa cláusula de reserva de domínio, esse terceiro não pode ser punido, digamos assim, em ter o bem perdido, se ele não tinha como identificar qual era o bem que estava com essa reserva de domínio. Então, se eu tenho vários bens aí parecidos, né, equivalentes de certa maneira e que podem se confundir entre si, eu tenho que no meu contrato de compra e venda com reserva de domínio especificar qual deles exatamente é o que está submetido a essa cláusula. Senão, o terceiro que vier a adquirir porventura terá a sua decisão em favor dele. Bom? Muito bem. Artigo 524. Olha só. A transferência de propriedade ao comprador dá-se no momento em que o preço esteja integralmente pago. Todavia, pelos riscos da coisa, responde o comprador, a partir de quando lhe foi entregue. Veja que aqui a gente tem um aproveitamento, inclusive, de uma regra aqui de direito das obrigações. Na primeira parte do artigo, está dizendo então que há essa transferência automática de propriedade com o pagamento integral do preço. Veja que então o bem já teve a sua tradição, já está em posse do comprador e agora, com o pagamento do preço, ele só vai sair da condição de mero possuidor para também de proprietário desse bem. Então, tendo aí o domínio completo sobre a coisa móvel. E veja, a responsabilidade, por sua vez, pela coisa, pelos riscos que ela pode passar, veja que aí estão nas mãos do comprador desde o momento que ele se tornou possuidor. Aqui, então, é diferente. A posse do bem já atrai a responsabilidade pelos riscos. Ou seja, se houver alguma deterioração, se houver algum prejuízo, se houver então a destruição dessa coisa, quem responderá por esse dano, pelas perdas e danos, será o próprio comprador e não o vendedor, afinal ele é possuidor aí indireto, embora proprietário, ele não tem aí então o controle sobre essa coisa que o comprador tem. Então, a regra do artigo 524 nada mais justo e coerente com aquilo que a gente já viu lá em direito das obrigações. Bom, vamos então para a regra do artigo 525. O vendedor somente poderá executar a cláusula de reserva de domínio após constituir o comprador em mora, mediante protesto do título ou interpelação judicial. Então, olha só, vendedor não, ou melhor dizendo, comprador, né, não pagou aquilo que era devido. Então, agora o que o devedor vai querer? Ele vai querer executar essa cláusula de reserva de domínio. Mas ele não pode fazer isso diretamente. O que ele tem que fazer? Ele precisa primeiro constituir o comprador em mora. E ele faz isso, então, por meio do protesto do título, ou seja, por uma via extrajudicial,
protesta esse título, ou até mesmo ele propõe uma ação de interpelação judicial, ou seja, aí convocando o comprador a cumprir com a sua obrigação, porque ele está em mora e incorrerá nas consequências jurídicas da mora, né? Tema aí que também já estudamos lá em Direito das Obrigações. E o 526, então, e o 527 vão falar das consequências dessa execução da cláusula de reserva de domínio. Olha só o 526. Verificada a mora do comprador, poderá o vendedor mover contra ele a competente ação de cobrança das prestações vencidas e vincendas, e o mais que lhe for devido, ou poderá recuperar a posse da coisa vendida. Veja então que a lei dá duas grandes opções para esse vendedor. Ele pode cobrar então o preço que não foi pago pelo devedor mais perdas e danos, e esse é o significado aí de falar que é o mais que lhe for devido, então os prejuízos, as perdas e danos, as questões indenizatórias, além do que é devido. Ou então, se ele não tiver mais interesse em receber o preço da coisa, ele pode pedir de volta a posse da coisa que havia sido vendida. Ou seja, desfaz o negócio. Se ele já recebeu alguma coisa, devolve esse valor e pega de volta a posse dessa coisa vendida. Então agora ele se torna novamente possuidor direto e proprietário da coisa móvel. Tá bom? E o 527, que vai falar dessa situação da recuperação da posse. Olha aí na sua tela. Na segunda hipótese do artigo antecedente, é facultado ao vendedor reter as prestações pagas até o necessário para cobrir a depreciação da coisa, as despesas feitas e o mais que de direito lhe for devido. E o excedente será devolvido ao comprador. E o que faltar lhe será cobrado, tudo na forma da lei processual. Então veja que aqui a lei está facilitando a vida do vendedor. Porque veja, se ele já recebeu alguma coisa pela coisa e essa coisa foi depreciada, está deteriorada, teve algum tipo de despesa, ele pode reter parte desse valor pago para compensá-lo dessas despesas ou essas perdas havidas. Agora, se tiver aí valor além nesse valor pago, daquilo que seria suficiente para cobrir aí então esses prejuízos, essas despesas, esse excedente é devolvido ao comprador. E se não for suficiente esse valor para cobrir as despesas, né, e gastos e prejuízos desse vendedor, então daí ele poderá cobrar adicionalmente isso também do comprador. Ou seja, aí ele pode cobrar em conjunto na ação os valores indenizatórios devidos ou até mesmo propor uma ação própria para a cobrança desses valores, tá bom? Muito bem. E o artigo 528, último que disciplina essa matéria da venda com reserva de domínio, né, com cláusula de reserva de domínio, ela aí traz uma situação um pouquinho diferente e que pode se confundir com outro instituto jurídico muito utilizado no nosso dia a dia, principalmente aí nesse período nosso aqui de grandes relações aqui jurídicas de compra e venda que envolvem valores altos, né, considerados altos. Vamos olhar aí o artigo 528. Olha só. Se o vendedor receber o pagamento à vista ou posteriormente, mediante financiamento de instituição do mercado de capitais, a esta caberá exercer os direitos e ações decorrentes do contrato, a benefício de qualquer outro. A operação financeira e a respectiva ciência do comprador constarão do registro do contrato. Olha só, pessoal, aqui nós estamos falando de cláusula de reserva de domínio no contrato de compra e venda, mas com a intermediação de uma instituição financeira. Então aqui a gente tem um financiamento
para o pagamento daquilo que é devido neste contrato de compra e venda com reserva de domínio. Para entender um pouquinho melhor como que funciona isso, vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui que eu preparei para vocês. Olha só, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar então que a gente tem aí a compradora e ela quer aí comprar do vendedor esse veículo aí. Então o vendedor, proprietário do bem, e ele está cobrando o valor de 100 mil reais. Muito bem, a compradora não tem esse dinheiro para comprar o veículo. Não tem disponível 100 mil reais. E ela resolve, então, fazer o seguinte: entrar em contato com uma instituição financeira e perguntar se eles podem financiar esse valor aí de 100 mil reais. Muito bem. Instituição financeira, então, analisa a documentação, faz todo o procedimento burocrático próprio e concorda, então, em realizar esse financiamento. E o que, que ela vai fazer, então? Vai agora pagar para o vendedor os 100 mil reais aí pelo veículo, né? Fazer aí o pagamento. O que aconteceu aqui? Veja que nessa questão do pagamento em si do valor, enquanto o vendedor não receber os 100 mil reais, ele continua como proprietário desse bem. Veja que não houve do vendedor para a instituição financeira a transferência desse veículo. Ele simplesmente aí aceitou o pagamento pela instituição financeira para poder aí, então, ter aí seu crédito satisfeito. Mas ele se reserva ainda como proprietário desse bem, embora recebendo o valor da instituição financeira. E agora, esta instituição financeira será cessionária dos direitos de crédito desse vendedor. Por quê? Ela não será proprietária do veículo, mas poderá cobrar os direitos e obrigações que esse vendedor teria direito com o contrato de compra e venda com reserva de domínio. E aí, então, a instituição financeira, como financiou a compra por essa compradora, agora irá cobrar o valor dessa compradora, que está somente como possuidora direta desse bem. E aí, então, a gente verifica o seguinte, que há para o vendedor, nesse caso, uma condição suspensiva. Porque é essa a regra, a natureza, se você for ver, da compra e venda com reserva de domínio. Ser uma condição suspensiva. Por quê? Não há transferência do bem enquanto não ocorrer o evento futuro incerto. Qual é o evento futuro e incerto? O pagamento integral do preço. Então, aqui, veja, enquanto a compradora não pagar integralmente o preço para a instituição financeira, ela, como cessionária dos direitos de crédito desse vendedor, poderá cobrar esse valor e ela não terá o direito de propriedade sobre esse bem. Só depois, com o pagamento, com o cumprimento dessa condição suspensiva, é que então aí haverá transferência da propriedade para essa compradora, tá? Então veja que essa é a regra que está lá no artigo que eu acabei de ler para vocês. Olha só, vamos ver de novo o artigo. Se o vendedor receber o pagamento à vista ou posteriormente mediante financiamento de instituição do mercado de capitais, a esta, ou seja, a instituição financeira, caberá exercer os direitos e ações decorrentes do contrato, a benefício de qualquer outro. Aqui teve um erro de redação, um erro material no Código Civil, que na verdade está falando que seria a benefício desse crédito e sem a concorrência de qualquer outro, tá? E daí então, para essa operação financeira funcionar, né? Para toda essa operação poder ser realizada, veja que deve então ser aí registrada
no devido cartório, ou até mesmo se for no caso de veículo, também no registro lá do veículo, né? A operação em si, como também a ciência do comprador de que ele sabe de toda essa o pagamento feito, a operação financeira, tudo mais, feita pela instituição financeira e que legitima ela a cobrar o comprador daquilo que foi pago, tá? Então, veja aí pelo nosso exemplo, é isso daí que a gente acabou de trabalhar. Mas veja, essa hipótese do artigo 528 é muito próxima de um outro contrato que também é disciplinado pelo Código Civil, e em partes, e também por leis extravagantes, que é o contrato de alienação fiduciária. E que, embora seja parecido em razão das pessoas que estão envolvidas e da transmissão de posse que é realizada, há muitos outros fatores diferenciadores entre eles. Vamos entender então como que funciona a alienação fiduciária para ver como eles são diferentes? Olha só. Exemplo quase que igual aqui, só que agora envolvendo alienação fiduciária. De novo, compradora quer adquirir o veículo aí no valor de 100 mil reais do vendedor, que é o proprietário do bem. Ela, compradora, não tem aí dinheiro suficiente para adquirir esse veículo. Então, o que ela vai fazer? Vai, então, entrar em contato com a instituição financeira, pedindo para ver se eles podem financiar esses 100 mil reais. Após a análise da documentação, após a verificação, tudo mais, concorda em fazer o financiamento e vai, então, realizar aí o pagamento de 100 mil reais para esse vendedor para aquisição do veículo. Mas olha como agora o negócio é diferente. Porque o que vai acontecer? A posse será transmitida para a compradora. Ela se torna possuidora do bem. Mas veja, a propriedade do bem é transferida para a instituição financeira, que agora então se torna proprietária e possuidora indireta do bem. Veja, o vendedor aqui nesse caso, portanto, recebeu 100 mil reais e não faz mais parte dessa relação jurídica. Por quê? A propriedade é da instituição financeira, ela é proprietária do carro e agora a compradora tem que pagar o valor do contrato de alienação fiduciária, que seria os 100 mil reais, mais os juros, mais as verbas incidentes cobrados por essa instituição, para que, com o pagamento, haja aí a transferência da propriedade da instituição financeira para a compradora. E aqui veja como é diferente do que acontece lá no contrato de compra e venda com reserva de domínio. Se lá havia condição suspensiva de transferência até que o preço seja pago, aqui, como houve uma transferência de propriedade, de certa maneira, aqui temporária para essa instituição financeira para depois ser passada para a compradora com o pagamento aí das prestações, das parcelas, nós temos aqui então, veja, com o desaparecimento da figura do vendedor, nós temos a propriedade resolúvel desse bem, ou seja, uma condição resolutiva que, atingido o valor do bem pago a essa instituição financeira, haverá a transferência do valor, melhor dizendo, do bem, do veículo para a compradora, tá? Então, aqui na alienação fiduciária, na verdade, a gente tem uma condição resolutiva, que a propriedade da instituição financeira se resolve, né? Ela deixa de existir quando a compradora fizer o pagamento do bem. Então, no primeiro caso, lá do contrato, né, que a gente tinha visto no contrato de compra e venda com reserva de domínio, o proprietário ficava com o bem enquanto não houvesse o pagamento. Fez o pagamento, daí ele transfere. Aqui na alienação fiduciária, ele transfere para a instituição financeira, que não deseja ficar com o bem, mas ele fica com a propriedade do bem como uma garantia de que vai ter aí esse bem
caso o comprador não pague o preço, para que ele possa fazer a busca e apreensão depois e a venda judicial, a alienação judicial desse bem e receber o valor que havia sido pago. Então, essa propriedade irá se resolver depois que o pagamento por esse comprador. E daí, então, a gente tem uma condição resolutiva, um evento futuro incerto que, se ocorrer, faz com que deixe de produzir efeitos o contrato no lado da instituição financeira, que agora não mais terá propriedade desse bem, será transferido para o comprador. Bom, com isso, então, vemos aí boas diferenças entre a reserva de domínio e a alienação fiduciária. E outras que eu destaco para vocês agora. Olha aí nessa tabela. A reserva de domínio só pode ser feita entre bens móveis, enquanto que a alienação fiduciária pode ser de bens móveis e imóveis. A reserva de domínio pode ser feita diretamente entre comprador e vendedor, não necessariamente precisa de um financiador, enquanto que a alienação fiduciária precisa desse financiador. Na reserva de domínio há uma venda com condição suspensiva, enquanto que na alienação fiduciária há essa alienação do bem com uma condição resolutiva, né? A propriedade resolúvel da instituição financeira ou do financiador aí. E na reserva de domínio, o bem continua sendo propriedade do vendedor até o pagamento do preço, enquanto que na alienação fiduciária, o bem é transferido para o financiador e só é posteriormente transferido ao comprador com o pagamento do preço. Bom, então veja, dois institutos jurídicos parecidos, mas que depois, com a análise pormenorizada, a gente percebe que são bem diferentes. Bom, com isso, então, podemos ir para a última cláusula especial, a compra e venda, que é a venda sobre documentos. E o que é essa venda sobre documentos? Vamos lá olhar o artigo 529 do Código Civil. Olha só. Na venda sobre documentos, a tradição da coisa é substituída pela entrega do seu título representativo e dos outros documentos exigidos pelo contrato, ou no silêncio deste, pelos usos. Então veja, onde que é comum nós encontrarmos essa venda sobre documentos aí? A gente tem, então, algum elemento, algum título, algum documento que representa a tradição da coisa. Então, a gente pode pensar, por exemplo, aqueles contratos que ficam aí presos, por exemplo, na alfândega, contrato, melhor dizendo, né, as mercadorias que ficam presas, por exemplo, numa alfândega, algum produto que fica lá e que você recebe um documento para poder fazer aí a retirada dele, porque você se tornou um novo proprietário ao receber aquele documento. Ou até mesmo a transmissão a partir da entrega das chaves de um apartamento. Então você entrega a chave para outra pessoa, todos os laudos de vistoria, tudo mais. Com a tradição desses documentos, você tem então aí a tradição da coisa, do apartamento, do imóvel em si. Então, veja que você tem um objeto que irá substituir a coisa em si, mas que valerá pela tradição e daí então pela transferência de propriedade da própria coisa. Bom? E olha só que curioso que a gente tem no parágrafo único a regra aqui de funcionamento desse contrato de compra e venda com aí venda sobre documentos. Olha só. Achando-se a documentação em ordem, não pode o comprador recusar o pagamento, a pretexto de defeito de qualidade ou do estado da coisa vendida, salvo se o defeito já houver sido comprovado. Então veja, se eu tenho somente o documento à minha frente lá e eu quiser alegar que tem um defeito de qualidade no estado da coisa vendida em si, eu não posso. Por quê? Porque o documento, estando regular, é como se fosse a própria coisa. Agora, se eu já tenho conhecimento que a coisa em si tem algum defeito de qualidade,
tem algum problema no seu estado que não está condizente com aquilo que está sendo dito no documento, eu tenho isso comprovado, aí então eu posso recusar o pagamento. Então veja, a hipótese do parágrafo único é somente de eu ter conhecimento do documento em si e, a partir dele, alegar defeito de qualidade ou de estado da coisa vendida. Que isso eu não posso, porque aí, inclusive, é atentar contra a própria boa-fé. Bom, vamos para o artigo 530. Olha só. Não havendo estipulação em contrário, o pagamento deve ser efetuado na data e no lugar da entrega dos documentos. Então veja, aqui eu posso decidir contratualmente de forma diferente, mas a regra estipulada pelo código é que o pagamento vai ter que ser aí feito no dia aí e no local da entrega dos documentos. Então, entregou o documento, eu devo realizar o pagamento, salvo se disposto de forma diferente pelas partes. Aí veja só, uma questão interessante para levantar aqui. E se aquele defeito que pode apresentar a coisa estiver oculto, for posterior e a venda for sobre o documento? Aquele parágrafo único que eu li para vocês, ele vai impedir eu de poder aí, então alegar esse defeito oculto? Veja que não. Continua completamente válido, vigente, possível alegar vícios redibitórios, alegar defeitos da coisa. Porque veja, a documentação está regular. Então você recebe, por exemplo, lá a vistoria do apartamento, você recebe as chaves. E depois você descobre um problema no encanamento que está causando um vazamento e está destruindo a parede do seu apartamento. Veja, aí é um vício oculto. E você pode sim se valer lá das regras que estavam previstas lá na parte própria dos vícios redibitórios do Código Civil. É como se fosse aqui uma cláusula, que nós inclusive já vimos em outra oportunidade, do solve e repete. Ou seja, paga e depois você vai questionar. Você vai então responder, vai então perguntar acerca daquilo que houve o problema. Você aceita a coisa, se torna proprietário, paga o preço e depois, descobrindo, né, o vício, você pode questioná-lo, tá bom? Sem maiores problemas aqui. Muito bem. Vamos para agora pensar outra possibilidade. E se eu pago o preço, recebo o documento, mas eu não recebo a coisa em si? Ou seja, fiz a troca do documento, mas o vendedor não me entrega a coisa. O que eu posso fazer? Eu tenho alguma medida possível com isso? Contra isso? Tenho, com certeza. Eu posso propor aí uma ação possessória. E por que uma ação possessória? Porque, veja, eu já sou proprietário daquela coisa. Paguei o preço, recebi o documento representando a tradição dessa coisa e transferência da propriedade. Agora, como proprietário, eu posso buscar a posse direta desse bem. Então, eu vou propor uma ação possessória contra aquele que está retendo indevidamente o bem, a coisa, esse vendedor, para que eu assuma a posse dele aliada à propriedade. Bom, vamos para o artigo agora 531. Olha só. Se entre os documentos entregues ao comprador figurar a apólice de seguro que cubra os riscos do transporte, correm estes à conta do comprador, salvo se, ao ser concluído o contrato, tivesse o vendedor ciência da perda ou avaria da coisa. Veja, nada mais justo. Afinal, se eu estou contratando uma apólice de seguro, eu estou contratando em meu favor como comprador, que eu quero então aí ter uma garantia em cima da coisa que caso ocorra algum problema, uma avaria, uma perda, destruição da coisa, eu possa ser indenizado pela seguradora. Então, veja, vai correr a conta do comprador. Nada mais justo. Agora veja, se o vendedor, no momento da venda,
já soubesse que a coisa já estava perdida ou já estava variada e se silenciou, veja que é um comportamento de má fé e por isso, então, agora os gastos e os riscos aí vão correr contra ele, ou seja, ele vai ter que se responsabilizar aí pelos gastos com a pólice de seguro, né, que cubra esses riscos do transporte da coisa. Então veja, se a coisa estava em perfeitas condições e durante o transporte houve uma avaria ou a perda, aí então os gastos com a pólice de seguro são do comprador. Se a coisa já estava perdida ou avariada antes mesmo do contrato, veja que aí os gastos com a pólice de seguro são por conta do vendedor. Bom? Artigo 532. Estipulado o pagamento por intermédio de estabelecimento bancário, caberá a este efetuá-lo contra a entrega dos documentos, sem obrigação de verificar a coisa vendida pela qual não responde. Veja, o que está sendo dito aqui? Que o estabelecimento bancário, se for intermediar aí o pagamento desse contrato de compra e venda, se ele verificar que os documentos desse contrato estão todos corretos, estão aí todos regulares, ele vai realizar esse pagamento independentemente de a coisa em si ter aí algum problema ou não. Ou seja, não há responsabilidade do estabelecimento bancário pela avaria, pela perda, pela então a destruição dessa coisa vendida. A responsabilidade dele se limita somente ao pagamento, né? A fazer essa intermediação do pagamento em si, conforme a verificação da regularidade desses documentos. Agora, e se o estabelecimento bancário verificar a regularidade desses documentos, mas não efetuar o pagamento? Como que irá funcionar? Aí a gente tem a regra do parágrafo único do artigo 532. Olha só. Nesse caso, somente após a recusa do estabelecimento bancário a efetuar o pagamento, poderá o vendedor pretendê-lo diretamente do comprador. Então veja, se o estabelecimento bancário não quer realizar o pagamento, o vendedor poderá cobrar diretamente o comprador do valor que é devido aí pelo contrato de compra e venda. Bom, pessoal, era isso então que eu tinha para tratar com vocês das cláusulas especiais à compra e venda, e com isso encerramos a nossa disciplina de Direito Civil 4. Muito obrigado a todos e até Direito Civil 5. Até mais.